A diplomacia brasileira está trabalhando para fazer acontecer o encontro entre Lula e Trump. A grande discussão no momento é se o encontro vai ser à distância, por telefone ou videochamada, ou então presencialmente. O Lula tá insistindo que quer ir na Casa Branca? Não, Lula, pelo amor de Deus, tem muito mais lugar mais legal pra você fazer turismo. Faz isso não, amigo. Vamos lá, vamos falar com a Sofia Labanca no nosso plantão do Meteoro. Ai, ai, ai. Então, pode ser que o Lula encontre presencialmente o Trump na Casa Branca? É cilada, Bino. Existe essa possibilidade, Ana, e o Lula tá insistindo nela. Vamos lá, a gente tá falando desse encontro aí entre o Lula e o Trump, que tá prometido desde que rolou a química, né, entre os dois lá na ONU. O Trump falou naquele discurso supostamente improvisado dele, de que eles iriam marcar uma reunião e foi confirmada aí pela diplomacia brasileira de que realmente teria essa reunião. Num primeiro momento, Mauro Vieira, né, o nosso chanceler, falou que esse encontro ocorreria por telefone ou videochamada, porque o Lula estava muito ocupado, né, Ana? Então, não, ele está ocupado, ele não pode pegar e viajar para isso. A gente vai fazer um telefonema e uma videochamada. Mas, Ana, parece que o próprio Lula não quer isso. O próprio Lula quer ir na Casa Branca falar com o Ui. Trump. E o resultado final dessa queda de braço que parece estar rolando dentro da diplomacia brasileira, uns querem encontro presencial na Casa Branca, outros videochamada, é que é possível que os dois aconteçam. Tanto a videochamada quanto o encontro na Casa Branca. Vamos lá para a CNN Brasil. Elisa, por que se fala aí na questão de uma videoconferência? Porque talvez demore mais tempo do que o projetado inicialmente para sair esse encontro entre Donald Trump e o presidente Lula. E, em parte, por que essa demora é necessária? Pelas informações que eu consegui levantar com pessoas próximas do presidente Lula, Elisa, o presidente não vai aceitar nenhum encontro com Donald Trump que ocorra fora da Casa Branca. Lula, segundo os relatos que eu tive, faz questão absoluta de que essa reunião tenha todos os protocolos para um encontro entre dois chefes de Estado, dando a essa reunião a importância que ela tem no entendimento do presidente brasileiro. Esses relatos, essa demanda foi feita, Elisa, pelo próprio presidente Lula nas conversas que ele teve com vários aliados próximos aí no decorrer dos últimos dias. Ou seja, que é uma roupagem mais formal e menos informal, então. Resumindo o que eu ouvi de uma pessoa próxima do presidente, ele teria sinalizado a seguinte questão: isso aqui não é uma conversa de amigos. Lula sim. não é amigo de Donald Trump, me disse essa pessoa. Sim, então não tem o menor sentido ficar aqui discutindo se um vai na casa do outro tomar café. Porque não é sobre isso e é um assunto de extrema importância que precisa ser tratado com a devida pompa, a devida solenidade. Então, que o presidente brasileiro faz questão absoluta de que esse encontro com Donald Trump ocorra na Casa Branca. Claro, as negociações estão em andamento, as conversas entre as duas equipes estão rolando, mas fato é que, por enquanto, não tem nada decidido. Mas esta é a vontade do presidente Lula. Ele quer uma coisa mais formal, etc. Então, por isso, não, tem que ser na Casa Branca. Pode rolar uma Tá, videoconferência antes, porque pode demorar muito, mas ele quer ir na Casa Branca. tá, ele quer uma coisa mais formal, mas ele esqueceu com quem que ele tá lidando? Ele Exato. viu os encontros do Trump na Casa Branca? Exato, né? É o que todo mundo está pensando, né? Escuta, Lula pode acabar sendo humilhado publicamente, como já aconteceu com o Cyril Ramaphosa, da África do Sul, como já aconteceu com o Volodymyr Zelensky, da Ucrânia, como já aconteceu com o Mark Carney, do Canadá. Existe uma longa lista aí de pessoas que foram se encontrar com o Trump na Casa Branca e acabaram sendo humilhadas publicamente por ele. Todo mundo preocupado com isso. Foram perguntar para quem? Para o Celso Amorim.
assessor para assuntos internacionais da presidência da República e uma das maiores, vamos ser sinceros, uma das maiores autoridades em relações internacionais aqui no Brasil. E o Amorim garantiu que não existe essa possibilidade do Lula ser humilhado publicamente pelo Trump. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele não vai na Casa Branca ou quer dizer que ele acha que ele vai e não vai ser humilhado? Vamos lá. A Folha de São Paulo entrevistou, né? Lula jamais se deixará ser humilhado em reunião com Trump, diz Celso Amorim. Assessor especial da presidência da República disse à Folha que o governo americano não é contra telefonema entre líderes. Trump falou em excelente química na Assembleia Geral da ONU. Itamaraty trabalha para viabilizar o encontro. Vamos pegar as aspas do Celso Amorim e ver o que exatamente ele disse. Questionado pela reportagem sobre a possibilidade de haver armadilha ou humilhação quando os dois se encontrarem, Amorim disse: Lula jamais se deixará humilhar por Trump. Essa possibilidade não existe e pode tirar da cabeça. E Ana, ele não explicou mais nada além disso. Só isso. Mas não se deixará ser humilhado, o que significa? Não significa muita coisa, né? O Lula vai reagir. Teve outras aspas aqui interessantes, tipo, quando o Amorim fala, né? Não se imaginava que o presidente Lula pudesse ter uma boa relação com o presidente Bush, mas foi o que aconteceu. Lula e Bush, Trump e Bush não é a mesma coisa. Pelo amor. Caraca! Ele também diz, o Brasil aqui, ó, o assessor especial esteve na capital paulista. Não, esse ponto aqui. O Brasil quer uma solução. Enfim, sou otimista. A desordem geralmente é uma transição para uma ordem melhor. Acredito na capacidade da humanidade de fazer esse movimento. Quando perguntaram sobre o Trump. Eu acho que o Amorim tá muito otimista. Eu sei, ele entende muito mais disso do que eu. Quem sou eu para querer falar de relações internacionais que o Celso Amorim? Mas, gente, se a comparação é com o Bush, não, Bush e Trump são dois bichos completamente diferentes. Não que o Bush fosse, assim, um grande sadista, uma grande pessoa, mas, Sim, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E, gente, o que o Lula poderia fazer se o Trump começasse a humilhá-lo? Ele iria retrucar e começar a devolver? Ele iria levantar e sair? Ele não pode fazer nenhuma dessas duas coisas. Porque daí isso iria ser utilizado pelo Trump para colocar ainda mais sanções no Brasil e o bolsonarismo ia usar e dizer, ó, tá vendo? É porque o Lula fez merda. Entendeu? Então, se o Lula chega lá e começa a ser humilhado, ele só pode engolir. Cara, posso, Sofia? Vai em frente. Pô, tem muita coisa estranha aí nessa história. Primeiro, assim, partir desse pressuposto de que você está lidando com um presidente dos Estados Unidos normal, nesse sentido, né? Que você está lidando com uma situação diplomática normal. Isso não é uma situação diplomática normal. O que a gente tem ali é uma coisa muito peculiar. E um procedimento, assim, muito fora dos padrões. Então, acho que o primeiro... também, considero que a Sofia está dizendo, assim, quem somos nós para questionar Celso Amorim? Mas, né, olhando desse lado aqui, me parece que a primeira coisa estranha, né, considerar que isso é uma situação diplomática normal. A segunda é considerar isso, que pode ser traçado qualquer paralelo entre o Donald Trump e qualquer outro presidente dos Estados Unidos de qualquer alinhamento político. Ele é um cara... Realmente, assim, ele está agindo fora dos limites completamente, assim, né? A outra é imaginar, e aí isso eu acho que é o que me preocupa, que o Lula não vai se deixar humilhar, né? Como se botasse a responsabilidade da humilhação nas vítimas, né? Nas outras situações, assim, não, o Lula é fodão, o Lula não vai se deixar humilhar.
E muitas vezes não é sobre isso. Você está no campinho do outro, sob as regras do outro, no país do outro, na sala do outro, com a imprensa do outro, com a claque do outro, né? E numa posição ali que é montada para gerar essa humilhação. O Lula pode dizer que é uma situação mais formal, mas sinceramente é basicamente uma humilhação mais formal. Porque de resto é esse o objetivo. E realmente me preocupa essa perspectiva assim, de que não, o Lula é foda o suficiente para não ser humilhado ali. Não é sobre isso, né? É sobre uma estratégia de comunicação que a gente sempre usa esse exemplo, né? Tá cansativo, mas é jogar xadrez com pombo. E é isso que vai acontecer. Aliás, se é para fazer isso, então que o Lula sente lá e faça um debate com 20 Trumps logo de uma vez, não acha? Meu Deus, Desculpa, não Ana, que resisti. imagem. Mas é isso. É basicamente a mesma coisa. A gente tá discutindo isso. Você vai numa situação que você sabe que é montada e feita para esse tipo de resultado e você esperar outro tipo de resultado é insanidade, no mínimo, assim, né? Não acho que vai dar boa aí. Não sei, a menos que, sei lá, o plano do Lula seja chegar lá e tirar a lista do Epstein do bolso. Né? O que é que ele pode fazer ali que não vá ser lido como uma humilhação? Levantar e sair. O chat tinha um ponto aqui, os caras que foram, né, que foram ali, se deram mal, estavam babando o ovo do Trump, daí se puseram nessa situação e tal. Mas não acho que seja só isso, não, sabe? É uma situação montada para gerar um constrangimento. Não vamos falar em humilhação? É uma situação montada para gerar um constrangimento a um líder de outro país que se disponha a ir dialogar com o Trump, imaginando que ele é um líder de um país e que é uma pessoa sensata e que está disposto a conversar. Nada disso é verdade. Ele é outra coisa, né? Como disse a Sofia, é outro bicho. É outra coisa, as relações são outras e tem que ser tratada de uma forma diferente. Não consigo, neste momento, imaginar que possa sair qualquer outro resultado disso. Gostaria muito de estar errada, de dizer, não, Celso Amorim tinha razão, realmente o Lula, né, passou por cima dessa situação. Sim, esse é o típico exemplo do qual a gente torce para estar errada. Eu torço para estar errado e eu torço para não rolar esse encontro. Sinceramente, eu gostei muito mais da resposta quando ele falou: Lula tá muito ocupado para encontrar você pessoalmente, me faz uma call depois. Isso foi o Mauro Vieira, não foi o Celso Amorim que falou. Sim, mas né, essa resposta do Brasil, assim, eu achei sim. mais interessante do que não fazemos questão de ir à Casa Branca, assim, sinceramente, amigo, não vai dar boa não. Mas é isso. Ficamos por aqui, Sofia? Ficamos por aqui, Ana. Torcendo para estarmos completamente erradas? Gostaria muito. Eu volto aqui e eu falo que estava completamente errada. Celso Amorim, tu tinha razão. Se a gente estiver errado, eu espero não voltar aqui e contar a história de um desastre nesse encontro. Vamos lá. Chat, a gente volta em instantes para mais notícias preocupantes do dia? Eu espero que não. Vamos lá. Beijos.